Hello, amigas! Bem-vindas de volta ao meu canal. E dessa vez a gente vai aprender a produzir essa bolsa belíssima com esse topinho que vocês me pediram muito lá no Instagram. Então eu trouxe com uma trama diferenciada aqui, bem bonita pra ela. Ela é franjudinha, se quiser dá até pra fazer com franja maior, tá? Aqui é a gosto de cada um. E o diferencial aqui, que eu vou apresentar os materiais, mas é a alça, tá? O que significa? Que a gente tem várias opções de alça para essa bolsa. Eu vou apresentar algumas opções e vou ensinar que eu vou fazer com duas variações. Calma que vocês vão entender tudo. A gente vai usar esse topinho e a corda para fazer a estrutura da bolsa. Aqui eu tô usando corda náutica nessa aula para fazer a bolsa, porque eu quero essa combinação aqui, ó. É uma corda de 5 milímetros com alma, ela tem um enchimento. Você pode usar o cordão de algodão, igual eu usei nessa versão aqui, que ele também precisa ser de 5 milímetros com alma, que é esse enchimento aqui. E para a alça dessa bolsa, eu vou fazer uma alça mista. O que significa? Que ela tem uma parte em corrente e a outra parte ela é feita com a trama em macramê. E aí a gente vai fazer todo o acabamento da alça. Então a gente vai fazer a alça do zero. Para essa bolsa, eu fiz a alça mista aqui, ó. Ela é desse jeito. Mas o acabamento dela eu fiz com nó escondido, que é uma opção que vocês também podem fazer. E aí vocês só vão precisar da corrente para poder estar fazendo essa aula. Eu aqui na aula que vou ensinar para vocês, eu vou ensinar a fazer a alça por completo com esse acabamento aqui, que seria uma alça mista dessa forma, tá? Aqui é uma trama diferente da que a gente vai trabalhar, mas o resultado vai ser assim. Essa é a diferença, o acabamento. E aí vai de acordo com o que você quiser. Se você quiser, quando você for comprar esse topinho, você pode comprar alça em sintético. Então você pode tanto comprar alça comprida, que é de sintético, da mesma cor e da mesma textura do topinho. Essa alça aqui, ó, ela é texturizada, é da mesma loja, da Fio a Fio Store. Ela é uma parceira nossa, então a gente tem cupom de desconto lá. Um cupom exclusivo, vou deixar tudo aqui na descrição, tá? O link de tudo para vocês decidirem qual que é a melhor opção para vocês. E aí você pode pegar ela texturizada e tem o topinho também texturizado, bem bonito assim. E aí fica também a gosto. Se vocês quiserem pegar também, vocês podem pegar a alça mista de sintético. Que aí no lugar dessa parte aqui, que a gente tá fazendo a trama e o macramê, ela é em sintético e ela vai ficar com essa mesma estrutura, corrente e a parte sintética. Então vê o que você prefere trabalhar, o resultado que você quer na sua bolsa. Você pode variar, comprar ela já com a alça e aí você trabalha só a trama aqui, ou você mesmo criar sua própria alça, enfim, aqui é uma diversidade imensa, eu só tô trazendo sugestões, tá bom? Eu quero muito uma alça com essa corda, então por isso que eu vou produzir a alça do zero e já fica aqui pra vocês abrirem esse leque de opção. No mais, a gente vai precisar de corrente, aqui eu compro por metro, porque eu crio vários tipos de alças diferentes. Os terminaizinhos para colocar na alça, caso você queira, ou você pode fazer igual a essa, que também é uma opção, eu vou ensinar. A plaquinha da sua logomarca, que vamos combinar, que traz toda uma personalidade e um acabamento profissional para sua peça, ó, que lindinha. Ela sem, a etiqueta seria assim, tá? Mais ou menos. Então ela tem um charmezinho e a gente também tem cupom de desconto para encomendar as nossas etiquetas personalizadas. E aí no mais não tem segredo, é só isso a mais por conta da alça, mas basicamente para a estrutura da bolsa é só esses dois e a etiquetinha, tá bom? E a alça vai de acordo com o que você quiser produzir, como eu falei. Você pode já comprar a alça pronta, por exemplo. E aí, basicão, tesoura, fita métrica. Eu vou utilizar um isqueiro para fazer o acabamento, porque essa corda náutica a gente queima ela para fazer acabamento, senão ela fica desfiando. Vou usar cola instantânea para fazer o acabamento aqui das ponteiras da alça, então você vai usar só se você for produzir a alça com esse terminal junto comigo. E eu uso também para me ajudar fita crepe, porque ela ajuda a gente a fazer o acabamento da alça com mais facilidade. Então, basicamente, de materiais é isso. Agora vamos para o passo a passo, lembrando que medidas de corte, quantidade de fios,
Link de compra de tudo vão estar na descrição. Eu vou separar as aulas por etapas de processo, eu fragmento a aula, para você, quando for rever, fazer novamente, você ir direto no ponto que você quer e a aula ficar mais organizada, não fica uma aula extensa de 1 hora corrida, maçante, não, ela é divididinha. A minutagem também vai estar toda aqui na descrição. Então, bora fazer arte. Bom, eu já tô aqui com os meus fios cortados, lembrando que todas as medidas de corte, quantidade de fio, link das coisas, tá tudo na descrição, tá? Leiam a descrição. Bom, vamos lá. A gente vai pegar o fio e vai passar um fio em cada furinho. E dividindo ele ao meio. Então, aqui eu junto as pontas para encontrar o meio do fio aqui no furinho. A única diferença aqui que a gente vai fazer, que eu já vou mostrar agora, é no furinho aqui da lateral, eu vou passar 2 fios. Então, um furinho de cada lateral aqui, pode ser tanto esse ou esse, mas que seja aqui na curvinha, eu preciso colocar 2 fios no mesmo furo. O restante é um fio só, pra gente poder fazer o volume da bolsa servir nessa curva que ela faz, é como se a gente aumentasse os nós. Então, aqui eu vou pegar 2 fios e eu vou passar 2 nesse mesmo furinho aqui. Então, aqui, ó, a gente vai ficar com esse cenário. E os demais com um só. Vou vir desse lado e vou colocar 2 fios em algum desses 2 furinhos aqui da lateral. Ó, ele vai ficar assim. Então, eu já coloco os dois nas laterais, que vão 2 fios, e aqui eu só completo igual a esse primeiro, que é um fio por furo. Então, nessa lateral eu coloquei no fio da frente, no buraco da frente, 2 fios, ó. E nessa lateral eu coloquei no furinho de trás 2 fios, pra ela ficar mais equilibradinha. Bom, agora vou preencher aqui. E quando eu terminar de preencher todos, eu volto aqui pra mostrar como que ela tá ficando e como que a gente vai fazer o começo da trama dela. Tô aqui com os meus fios colocados na base. E a gente vai começar aqui onde tem 2 fios ao mesmo tempo. A gente vai pegar um só, junto com o próximo fio. E a gente vai pegar as pontas de cima, aqui que saem, e as pontas de dentro, que são essas aqui. Pra fazer o primeiro nó, a gente vai fazer o nó duplo, tá? O famoso nó quadrado. E aqui, confira se ele tá certinho no meio, é importante que o meio do fio esteja aqui. E a gente vai fazer esse nó com os fios de baixo. Ó, aqui o fio que eu peguei não é desse que tá saindo, ó. Se eu puxar, eu vejo que ele é daqui. Então, tem que pegar certinho. É esse aqui, ó. Então, como que eu vou saber? Eu vou puxar ele pra fora e eu vejo aqui dentro qual que tá indo, ó. Então, é esse aqui, tá? Vou conferir se ele tá realmente no meio. E aí, pra fazer o nó, a gente vai usar os fios de baixo, porque o nó duplo, pra quem não conhece, a gente usa 4 pontas, tá? Então, aqui a gente tem 4 fios. Esses de baixo aqui, que saem aqui por dentro, eles vão ser a parte, os fios que tecem o nó. E esses de cima são o fio base desse nosso nó. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o fio da direita, passar por cima dos fios base. Eu vou pôr pra lá, pra visualmente ficar melhor. Vou passar por cima dos fios base. O da esquerda eu passo por cima desse fio que eu acabei de vir com ele. Vou contornar por baixo e sair nessa barriguinha que a gente faz no começo. E aí eu aperto. E agora eu vou fazer a mesma coisa voltando.
Vou pegar da esquerda para a direita, em cima dos fios base. O fio da direita eu passo por cima dele, contorno por baixo e saio aqui na barriguinha. E aperto. Fechei aqui meu primeiro nó duplo. Esse primeiro nó duplo é para fixar os fios, tá? Depois a gente vai fazer um outro tipo de trama. Então, em todos, a partir daqui, eu vou continuar fazendo nó duplo. A volta inteira da bolsa, tá? Então, aqui eu já fixei os fios. E eu vou para os próximos 2 furos. Pego os fios de cima e pego os de baixo. Vou identificar qual que é qual aqui, ó. Para pegar corretamente. E aqui, ó, tá certinho. Vou fazer o próximo nó. Confirmo se tá no meio certinho. E aí, eu vou fazer sempre o nó pegando os fios de baixo pra tecer o nó, tá? Pra ele ficar bem bonitinho assim, porque a parte de dentro, ela fica diferente. A parte interna aqui, ó. Então, pra ficar com esse acabamento, com o nó certinho aqui fora, eu preciso fazer dessa forma, sempre com os fios de baixo tecendo o nó. E esses que saem aqui em cima, sendo a base, tá? E agora não tem segredo, a gente vai fazer a borda dela inteira com nó duplo, igual a esse. Vou continuar aqui a minha. Quando eu terminar, eu volto aqui pra mostrar como que ela tá ficando e depois a gente já vai pra estrutura da bolsa, que é a trama realmente que a gente vai fazer. Ó, então, a primeiro momento ela vai ficar assim, olha que linda. Ó, o aumento a gente consegue fazer um nó a mais, e aí ela fica certinho. Aqui já é o segredo pra ornar os nós. Agora sim, na próxima parte, a gente vai começar a fazer a trama dela, que é com o nó amizade. Mas aqui ele já tá bem fixadinho, olha que lindo que tá ficando. E amigas, se você tiver arara para produção de peças, essa peça aqui fazendo arara é muito mais fácil, tá? De você produzir, até mais rápido. É que para essa minha câmera é melhor eu filmar de cima do que na arara, tá bom? Então vamos lá. E para quem não tem arara, pode ver que é super possível fazer aqui em cima da mesa, sentadinha, de boinha, tá? Então vamos lá, que agora a gente vai aprender a fazer o nó amizade para fazer toda a estrutura da trama dela. Então, agora a gente vai começar a fazer o nó amizade e a estrutura dela é toda no nó amizade, tá? E a gente vai começar a fazer intercalado. O que isso significa? Que a gente vai começar a fazer os nós entre um nó e outro de cima. Aqui embaixo eu faço um outro nó. Para esse nó, a gente também utiliza 4 pontas. E a gente vai fazendo entre os nós de cima, aqui embaixo a gente vai fazer o nó amizade. E ele é assim. Deixa eu tirar essa parte para ficar visualmente mais claro. Os fios do meio continuam sendo fio base e esses aqui, ó, de fora, são os que tecem o nó. Isso é igual, é o padrão igual o nó duplo, tá? Não muda. A diferença é a forma que a gente vai fazer. A gente vai pegar o fio da esquerda, fazer essa voltinha em cima dos fios base. Vou pegar o fio da direita, cruzar por cima de tudo, contornar por baixo e sair nessa barriguinha que a gente abriu aqui. E aí a gente aperta. E é só isso, tá? E ele fica assim com essa volta aqui, desse jeitinho. Esse nó, ele é meio frouxo mesmo, por isso que eu prefiro começar com nó duplo, pra dar uma fixada aqui, para os fios não ficar escorregando nessa base. E agora a gente vem com o nó amizade. E eu vou fazer esse nó nela inteira. A gente vai fazer aqui aproximadamente umas 12 carreiras desse nó. Se tratando em centímetros, porque aí vai depender da tensão do nó de cada um, a gente vai fazer uns 17 centímetros de trama, contando aqui do primeiro nó. E aí a gente começa com nó duplo e finaliza, fecha ela com nó duplo, tá? Então ela orna aqui
Quem estiver fazendo com fio náutico, que nem eu, tem que ter um pouco mais de paciência, porque esse fio ele é um pouco mais escorregadio, então o nó tende a ir se desfazendo. Inclusive, por isso eu não recomendo para quem é iniciante. Quem é muito iniciante começa no cordão de algodão, tá? O cordão náutico pode ser que você sinta essa falta de habilidade na produção por conta que ele escorrega, mas isso é normal dele. E aí, conforme você, eu gosto de falar, ganha XP no macramê, né? Aumenta aí sua expertise, seu tempo em trabalhar com macramê, você já consegue lidar melhor com essa variação de fio. Mas se você é muito iniciante, eu recomendo fazer o de cordão, porque ele firma, não fica se desmanchando muito fácil. Até porque esse nó que a gente tá trabalhando para essa bolsa, ele é mais frouxo, tá? Ele é um pouquinho mais frouxo. Então, eu dou essa dica aí pra vocês. E aqui, ó, eu vou continuar fazendo a trama aqui da bolsa, ó. Fiz mais um. E aí, o próximo, na carreira de baixo, eu já vou fazer entre esses dois nós. E aí, eu vou intercalando e continuo na bolsa, vou fazer a volta dela inteira, então é bem simples, não tem muito segredo. É mais essas ressalvas em relação à textura dessa corda, tá? Então, eu vou continuar a minha, quando eu estiver finalizando já, eu volto para mostrar como ela ficou e a gente já faz o fechamento. Na próxima parte, a gente já faz o fechamento da bolsa. Essa bolsa ela é bem rápida de fazer, tá? Finalizei a trama, ela ficou assim. A medida dela, eu fiquei aqui, ó, com 17 centímetros, tá? Mais ou menos. E agora a gente vai fechar e ela tá pronta. É uma peça super rápida de fazer. E aqui, eu já fechei aqui, tá? E agora eu vou mostrar como que a gente vai fazer aqui, nesse outro lado que eu deixei. Aqui, deixa eu apertar, que ele tá afrouxando. Aqui a gente vai fazer assim. A gente vai fazer como se fosse o nó duplo, tá? A gente vai terminar com o nó quadrado, intercalando. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse aqui pra ficar mais claro, tá? Tem que fazer um aqui, mas eu vou fazer aqui. E aí, eu vou pegar como se eu fosse continuar a trama, né? Então, eu vou pegar as quatro pontas aqui do meio, certo? E eu vou pegar essas quatro da frente e as quatro de trás exatamente igual. Então, vou separar essas aqui. Vou virar aqui e vou identificar as quatro aqui. Esse aqui não é dessa. Aproveito para apertar de novo, porque esse fio ele escorrega. E eu sei que são esses quatro aqui, tá? Aqui eu pulei. Então, vou virar ela e eu vou juntar os quatro de cima, aqui, ó, com os quatro de baixo. Esse aqui é pra lá. E esses são pra cá, certo? Ó, tá vendo como ele se desfaz fácil? Com esse fio e esse nó, né? Na verdade, os dois. Vou pegar esses quatro. E aí, eu vou usar aqui da minha frente. Vou pegar os quatro de cima, que eu faria o nó. E eu vou fazer um nó com esses dois, mas eu vou juntar tanto esse do meio, que é a base, quanto os quatro de baixo. E vou fazer o nó duplo aqui. Ajusto, puxo um pouquinho de cada fio e aperto bem. E ele vai ficar assim, ó. Lembra que a gente pulou um? Vou fazer ele aqui, porque tá sobrando. Eu não quis fazer ele de primeira, porque eu já ia pegar os dois que ficaram e eu queria mostrar como que a gente identifica isso a partir do zero.
Aqui eu vou pegar 2 de cada lado, porque já tá separadinho. Tá mais fácil, né? Porque eu pulei um. Então, eu vou fazer ele aqui. Aqui não é. E tem esses de baixo. Esses 4 são os de baixo e esses 4 aqui são os de cima. Vou dar um nó com esse e com esse aqui. Esse é desse aqui. Aqui você deve apertar bem. No algodão, na corda de algodão, ele costuma ficar mais firme mesmo. No sintético, ele tende a escorregar. Mas aqui ele tá até firminho. Ó, certo? Ficou aqui mais um pra fazer. E vai sobrar só a pontinha, que a gente faz de uma forma diferente. Então, eu vou fazer esse aqui que ficou. Esse aqui é de baixo. Esse último que falta. E vou mostrar como que a gente vai fazer aqui na lateral, que ele fica uma ponta. Então, vou pegar os 4 de cima aqui, normal, igual a gente vem fazendo. Esse aqui não é. E os 4 de baixo, falta um aqui, pronto. E esses 4 de baixo. Agora, os das laterais, você pode até deixar por último. Esse aqui eu já fiz, ó. Você vai fazer apenas um nó duplo aqui de lateral. Aperta bem. E agora eu venho aqui e faço isso. Um nó duplo aqui de lateral. E é isso. Ó, amarradinha. Bem firme. E a bolsa tá pronta. Aqui, pro corte, o que eu costumo fazer, tá? Mas aí você pode tanto deixar ela assim, como você pode cortar reto. E aí, pra cortar reto, eu sempre faço na altura do fio menor. Então, seria mais ou menos nessa altura aqui, ó. Cortaria reto. Ou você pode fazer ela meio que barrigando aqui embaixo. Então, você vem cortando nesse desenho aqui, ó, tá? Não tem segredo, se você quiser ela arredondada embaixo. É uma opção também. Eu acho que eu vou cortar arredondada. De qualquer forma, pra quem for deixar assim, perceba que como eu cortei os fios em sintético, eu queimo, né, pra dar o acabamento. Mas, pras franjas, mesmo se eu fosse deixar assim, eu venho e tiro esse acabamento. Eu corto fora. Por quê? Pra deixar ele, ó, espivetado mesmo, nas pontas, tá? Pra ele ir soltando. Ele não vai soltar tudo, obviamente, mas nas pontas ele dá uma espanadinha aqui, assim, ó. Tá? Eu gosto. E aí, na de algodão, é a mesma coisa. Eu vou pegar pra mostrar. Ó, na de algodão, ele fica assim. Ó, e não sai disso. Se sai é um pouco mais, mas, tá? Ele fica mais ou menos assim. E quando a gente tira o acabamento, né, o queimadinho da ponta, ele vai fazer igual, tá? A mesma coisa que aqui. Eu gosto, acho mais natural. E isso também vai de gosto de cada um. Ó, no caso aqui eu vou tirar essas pontinhas todas. E ela ficou aqui de franja, praticamente o tamanho da bolsa, ó. Então ela acaba ficando o dobro do tamanho. Então, eu vou tirar aqui o acabamento das minhas pontas. Vou ver como fica e aí eu decido se eu vou cortar arredondada ou não. Ó, tirei o acabamento e ela ficou assim, tá? E agora, a bolsa tá pronta. A gente vai fazer a alça dela. Agora, a gente vai fazer a alça da nossa bolsa.
Para quem comprou o kit com a alça já, é só colocar e tá pronto, tá finalizada. Agora, quem for fazer essa alça comigo, a gente vai confeccionar ela do zero. Então, para fazer essa alça, a gente tem dois tamanhos de fio, um menor que vai ser a base e o maior que a gente vai usar para tecer o nó do fio, tá? A gente vai pegar o menor, vai fixar ele aqui na placa. O maior, a gente precisa encontrar as pontas, unir as pontas para encontrar o meio do fio. Dessa forma. Vou separar aqui também. O que acontece? Essa alça, ela tem 60 centímetros de trama e nas pontas, é uma alça mista, a gente tem 20 centímetros de corrente de cada lado. Assim. Então, a gente vai ter uma alça de 1 metro, tá? Então, ela tem uma trama maior. E agora, a gente vai fazer essa trama dela. Então, como eu vou colocar ela aqui nesse terminal, a gente vai unir aqui essa parte, que a gente dividiu no meio, e essa ponta aqui, desse jeito. Porque a gente vai tecer o nó com essas aqui, em cima desse fio base, tá? E depois a gente vai anexar aqui e finalizar, que é muito simples, que é só juntar e colar aqui dentro e ela tá pronta, finalizada, lindíssima. E depois a gente vem e coloca a corrente aqui, ó. Anexa a corrente aqui. E nessa ponta, se você quiser, você pode pôr uma argola articulada ou diretamente na argola que tenha na bolsa. Porque aqui eu tô fazendo essa alça para esse topinho e ele já vem com isso aqui, ó. Então, eu vou colocar direto. Mas, se você quiser, você pode pôr uma argola articulada aqui também, ou um mosquetão, que seja. Ou se você for usar até em outra peça, para fazer em outra bolsa, é a mesma coisa, tá? Então, você pode pôr um mosquetão aqui ou uma argola articulada. Aqui é opcional. Para quem for fazer, não quer fazer o terminal, for fazer direto na corrente, o que você vai ter que fazer? Essa parte aqui, ó, o fio base, você vai passar por aqui, dentro do nó, vai dar a volta aqui assim, ó, e vai passar a fita crepe aqui, para fixar. E aí, você vai começar a fazer a trama da alça aqui. Isso aqui vai estar junto, fixado, vamos supor, assim. Tá? E você vai fazer a mesma coisa, só que você já vai começar a fazer a alça aqui. A trama da alça desse jeito. Aqui vai estar com durex, não tem problema. Conforme você começar a fazer a trama da alça, ela vai pegar um pouco em cima. E depois, você vai vir e fazer o nó escondido aqui, ó. Pra arrematar e juntar essas partes e deixar um acabamento bonito. Você vai fazer o nó escondido aqui. Essa é a opção para quem não quer usar a ponteirinha. Ela dá mais trabalho. Você vai ter que camuflar os fios, mas você não usa essa peça. Eu prefiro com a peça porque é mais rápido, mais prático e o acabamento fica muito mais bonito, tá? Mas, de novo, cada um explorem as alternativas. Eu vou até mostrar a alça que eu fiz desse formato aqui. Ó, nessa alça, eu fiz isso, direto da corrente, que tudo é teste, né? E aqui eu finalizei, fiz o acabamento com o nó escondido, que é o nó mágico aqui, que a gente camufla os fios. Tá? Mas como eu não vou fazer isso nessa aula, eu vou fazer com a ponteirinha ali. Com a ponteirinha, a gente tem esse tipo de acabamento. Percebe a diferença? E é esse que a gente vai fazer para essa alça. Então, tá, vou tirar aqui, vou juntar esses dois. E aqui eu vou passar o durex também, tá? De qualquer forma, eu passo o durex nas duas, porque facilita a gente trabalhar a peça. Durex não, fita crepe. Eu sempre confundo. Vou juntar aqui, então é como se eu juntasse as 3 pontas, tá? Porque aqui fica 2, um vai, outro volta, e eu vou passar o durex aqui. Vou fixar aqui e vou começar a fazer o nó. E a gente aqui vai fazer o nó amizade pra trama dessa alça. Então, vou pegar o fio da esquerda, fazer essa voltinha aqui em cima do fio base, que é o do meio. O fio da direita eu passo por cima deles todos, cruzando, contorno por baixo, que ele vai sair nessa barriguinha que a gente abriu. E eu aperto. De novo. No segundo, a gente já vê ele melhor. E a gente vai continuar fazendo esse mesmo nó até completar 60 centímetros com essa trama.
Olha que lindo que fica. Então, aqui eu vou continuar o meu. Quando eu terminar os 60 centímetros, eu volto pra mostrar como que ela ficou. Ó, estou aqui com 60 centímetros de alça. A parte de dentro, ela fica assim. E a parte de fora, assim. Olha que linda. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou passar um durex pra juntar tudo. E arrematar o fio. Durex não. Fita crepe, ô senhor. Eu já corto e eu arremato aqui as pontas. Porque a gente reutiliza as sobras, tá? E agora, a gente vai colocar as ponteirinhas. Para as ponteirinhas, ela tem um furinho aqui, ó, que é para pôr o parafusinho que vem com ela e a gente coloca com essa chave Allen. Não tem necessidade de colocar, porque a gente vai colar ela. Mas se você quiser colocar para tampar o furinho depois, pode colocar, tá? Meio que fica aqui opcional. E aí, como que a gente faz? Tô aqui com as duas pontas, né, com a fita. E eu vou medir mais ou menos a altura, ó. É isso aqui. Como eu tô fazendo com fio sintético, eu poderia até sem usar a fita crepe, porque conforme a gente queima aqui, ele derrete, a gente consegue juntar e deixar ele firminho. Mas como muita gente faz com cordão de algodão, tem que passar o durex para facilitar a gente colocar a ponteira. Vai te ajudar muito, para quando você enfiar aqui, ó, ela não ficar espanando. E você já coloca direto certinho. Então, vou começar nessa ponta. Eu vou medir ela aqui assim, ó, mais ou menos a altura que ela tem. E eu vou vir aqui com a tesoura e vou cortar bem rente. Ela vai ficar assim. Ó. Tá? E aí eu vou grudar ela aqui, certo? Podia até ter deixado um pouco maior, ó. Bom, vou pegar aqui cola instantânea. Eu vou pingar umas 2 gotas aqui dentro e eu vou virando ela assim pra cola subir nas paredes, pra untar ela bem, vamos dizer assim, né? Então, vou pingar aqui 2 gotinhas, caiu até um pouco mais. Vou virar ela e untar aqui pra cola subir um pouco nas paredes. Só cuidado com a parte que tem o furinho, tá? Pra não vazar a cola. E agora eu vou colocar ela. E eu pressiono bem, seguro por alguns segundinhos, aqui assim, ó, pressionado, tá? Eu deixei o furinho pra baixo, essa partezinha, pra parte das costas aqui da trama, tá? E espero até ela fixar bem. Ó, aqui a gente consegue ver o durex branquinho, não tem problema, tá? E agora, nessa ponta, eu vou fazer a... Olha que lindo, gente, fala sério. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa ponta. Agora, eu posso vir colocar a chavinha aqui, vou encaixar aqui o parafusinho, pra facilitar, e eu só rosqueio ele. E ficou assim, tá? Pronto. Olha que linda. Agora, a gente vai colocar a corrente. Pra isso, a gente vai precisar de 2 alicates de ponta fina. As minhas já estão na medida 20 centímetros cada uma. E a gente vai abrir aqui o elo da ponta. Pra colocar e fecha. Esse não tem abertura boa. Linda, né? Fala sério, amigas. É aquela coisa, os detalhes importam. É o que vai agregar mais valor para o seu trabalho manual, sabe? É o que vai chamar a atenção da sua cliente, é o que vai te encantar, brilhar os olhos. É esses detalhes, parece besta, mas no conjunto da obra
Tem toda a diferença. E tá pronta a alça. Ela é basicamente isso. Se você quiser, você abre aqui as ponteirinhas de baixo para colocar um mosquetão ou uma argola articulada e colocar, encaixar na sua bolsa. Aqui eu vou pôr direto nessa argola da bolsa. Aqui eu vou ver mais ou menos ela reta, como fica. Cadê? Pra não ficar torcida na bolsa, porque como não tem aquele mosquetão que ele fica rodando, sabe? Pra deixar a peça certinha. E agora este eu coloco aqui. Pra não ficar torcida, como eu não tô colocando o mosquetão... Cadê? Ah, tá aqui. Eu só dou uma conferida se a corrente não tá torcida pra não encaixar ela torta. Só um ponto de atenção aqui, tá? E pronto. Se você quiser colocar o mosquetão, você não precisa se preocupar com isso, porque, ó, ele tem essa parte, ó, que vira. Então, a alça, ela nunca fica torcida. E aí, a gente colocaria a ferragem aqui e o mosquetão aqui. É uma opção também. Ó. E a alça, essa ferragem que eu coloquei direto aqui, a gente coloca aqui. Perceba que dentro de um modelo eu abri várias opções. Então aqui você consegue ir criando em cima disso. E cada vez sua bolsa fica com uma cara diferente. E claro, para você experienciar a maneira que você gosta de trabalhar. O que você se identifica, tá? Então explore a partir daqui. Já dei vários insights, várias dicas boas. E a bolsa, no fim das contas, ficou assim. Vou colocar para finalizar a minha plaquinha. Ai, tem um pelo de cachorro. Calma. Pronto. Olha que belíssima que ela ficou. Uma alça compridona aqui. E ó, aqui ela sem a nossa placa e aqui com a plaquinha. Olha que linda, maravilhosa. Ela ficou. Vou até tirar essas coisas aqui. E lembra que eu falei, eu vou... Aqui a placa só, né, costurar, amarrar ela aqui, depois eu faço isso. Lembra que eu falei... Ai, gente, ela ficou linda, fala sério. Pra guardar sobras, né? Certo? Por quê? E aqui é o final do rolo. Principalmente esses finaizinhos de rolo. Porque com isso você consegue fazer acessórios, ó. E vai pouquinho fio. Então você não perde. Olha aqui, ó. Percebe? Esse aqui dá pra fazer pulseira, ó. Olha aqui, tá? E no meu curso de bolsas, tem um módulo bônus, que é só de acessórios em macramê inovadores, né? Igual as bolsas que são diferentonas, tem toda essa parte que é mais trabalhada, mais a gente olhando uma bolsa mais moderna, trazendo um macramê que chama atenção, que impressiona no nicho de bolsas. E aí, como bônus, né? Como a gente trabalha muito com cordas, eu trouxe vários acessórios pra gente poder tanto aproveitar finalzinho de rolo que fica de fio, porque isso aqui você não faz outra peça, né? Você consegue aproveitar e ainda agregar, ó, aqui eu peguei da mesma cor pra mostrar um kitzinho, certo? Que você pode fazer venda casada para suas clientes. Então ela pode personalizar a bolsa e o acessório junto para combinar. Então a aula tem um módulo inteiro de acessórios, colares, pulseiras, cinto, que ele entra como bônus dentro do curso completo de bolsas, onde eu ensino, fora o que eu mostrei, revelei tudo aqui, várias dicas, macetes para você estar personalizando as suas bolsas e tendo um acabamento de excelência, um acabamento profissional de excelência com peças que realmente têm um valor percebido. E assim você consegue criar peças, fazer venda casada para aumentar o seu ticket médio de faturamento. E se você gostou de tudo isso que você aprendeu aqui comigo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder mais nada das novidades que eu trago por aqui. E eu te vejo nas próximas aulas. Um beijo e até lá!